Capítulo 7. Viver responsavelmente. Homens e mulheres que possuem uma elevada autoestima têm uma orientação ativa e não passiva perante a vida. Eles assumem plena responsabilidade por conquistar o que desejam. Não esperem pelos outros para realizar os seus sonhos. Se existe um problema, pergunte: o que posso fazer? Que linhas de ação são possíveis para mim? Não se lamentem. Alguém tem que fazer alguma coisa. Se algo deu errado, indicam o que me passou despercebido, em que calculei errado. Essas pessoas não se permitem entrar em orgias de culpa. Em resumo, elas aceitam a responsabilidade pela própria existência. Segundo o princípio das causas recíprocas já discutidos, atos que são causa de uma boa autoestima são também expressão de uma boa autoestima. As pessoas que assumem a responsabilidade da sua própria existência tendem, a partir daí, a gerar uma autoestima saudável. Na medida em que passamos de uma orientação passiva para uma ativa, gostamos mais de nós mesmos, confiamos mais em nós e nos sentimos mais competentes para viver, mais merecedores de felicidade. Trabalhando com clientes em psicoterapia, muitas vezes vi que as transformações mais radicais ocorrem depois que o cliente percebe que ninguém vai salvá-lo. Não vem ninguém. É um tema constante do meu trabalho, em todos os níveis possíveis. Quando finalmente me permiti encarar a minha inteira responsabilidade por minha vida, disse-me mais de um cliente, comecei a crescer, comecei a mudar e minha autoestima começou a aumentar. A autorresponsabilidade leva a percepções como as seguintes: sou responsável pelas minhas escolhas e atos. Sou responsável pela maneira como estruturo o meu tempo. Sou responsável pelo nível de consciência que aplico ao meu trabalho. Sou responsável pelo cuidado ou pela falta de cuidado com quem trato o meu corpo. Sou responsável pelas relações nas quais optei por entrar ou pelas relações que mantenho. Sou responsável pela maneira como trato as outras pessoas, minha companheiro, meus filhos, meus pais, meus amigos, meus colegas, meu chefe, meus subordinados, o balconista de uma loja, etc. Sou responsável pelo significado que atribuo ou deixo de atribuir à minha existência. Sou responsável por minha felicidade. Sou responsável por minha vida material, emocional, intelectual e espiritual. Quando falo de ser responsável neste contexto, não quer dizer responsável como recipiente de culpa ou de censuras, mas como principal agente causador em sua vida e seu comportamento. Esse é um ponto importante. Um cliente em terapia aprende a perguntar: porquê e como me tornei tão passiva? Em vez de lamentar-se porque sou tão passiva, o cliente, em lugar de afirmar que não consegue se importar com nada, aprende a investigar como e porquê foge de vivenciar sentimentos fortes sobre qualquer coisa. Porque, nesse contexto, significa para que fim. Em vez de dizer porquê minha nuca fica tão tensa e dolorido, o cliente aprende a dizer que sentimentos estou tentando evitar quando tensiono os músculos da nuca. Em vez de se queixar de que as pessoas estão sempre a aproveitar-se dele, o cliente aprende a dizer por que estimulo as pessoas a se aproveitarem de mim e as encorajo a fazer isso. Em lugar de queixar-se, ninguém me entende, o cliente pergunta como e por que torno difícil que as pessoas me entendam. Em vez de dizer porque as mulheres sempre me evitam, o cliente enfrenta a pergunta como e por que faço com que as mulheres me evitam. Em vez de lamentar-se, sempre fracasso em tudo o que tento, o cliente começa a considerar como e por que sempre me forço a fracassar em tudo o que tento. Estou longe de sugerir que uma pessoa nunca seja vítima de um acidente ou do erro dos outros, ou que não seja responsável por tudo o que lhe acontece. Não somos onipotentes.
Não estamos de acordo com a pretensiosa noção de que sou responsável por todos os aspectos da minha vida e por tudo o que me acontece. Sobre algumas coisas temos controle, sobre outras não. Se eu me considerar responsável por assuntos que estão além do meu controle, vou colocar em risco a minha autoestima, pois, inevitavelmente, não vou satisfazer as minhas próprias expectativas. Se eu negar a responsabilidade por assuntos que estão sob o meu controle, outra vez vou colocar em risco a minha autoestima. Preciso saber a diferença entre o que depende e o que não depende de mim. Preciso também saber que sou responsável por minhas atitudes e os meus atos com relação às coisas sobre as quais não tenho controle, como, por exemplo, o comportamento dos outros. A autorresponsabilidade, concebida de maneira racional, é indispensável para uma boa autoestima. Evitar a autorresponsabilidade nos torna vítimas com relação às nossas próprias vidas. Ficamos desamparados, damos poderes a todos, menos a nós mesmos. Quando estamos frustrados, procuramos jogar a culpa em alguém. Os outros são culpados por nossa infelicidade. Em contraste com isso, a apreciação da autorresponsabilidade pode ser uma experiência estimulante e fortalecedora. Recoloca a nossa vida em nossas próprias mãos. A conclusão de sentenças faz ver claro e rapidamente o ponto em questão. Se eu desistisse de culpar minha esposa por minha infelicidade, disse um corretor imobiliário de meia idade, teria de enfrentar minha própria passividade, teria de encarar o fato de que eu fui infeliz quase a vida inteira, teria de reconhecer o facto de que optei por ficar com ela, embora ninguém me forçasse a fazê-lo. Teria de admitir que preciso de alguém para culpar. Estaria desistindo do meu controle sobre ela. Teria de analisar minhas alternativas. Teria de fazer alguma coisa além de sofrer. Se eu tivesse de aceitar que sou responsável pelas condições do meu corpo, disse uma jovem que comia e bebia demais, teria de desistir de sentir pena de mim mesma. Teria de parar de culpar meus pais por tudo. Provavelmente teria de começar a fazer exercício. Acho que não poderia continuar abusando do meu corpo como faço agora. Iria gostar mais de mim mesmo. Gostaria de ficar em forma. Pararia de me lamentar, sentindo pena de mim mesma. Levantaria o meu traseiro da cadeira e faria alguma coisa. Se eu assumisse a responsabilidade por meus sentimentos, afirmou uma esposa e mãe cujos surtos emocionais eram uma tempestade incessante na vida da sua família, teria de encarar o facto de que, quando fico frustrado, comporto-me como uma criança. Teria de enfrentar as coisas a respeito das quais realmente não me sinto bem. Saberia que uma grande parte da minha raiva era para encobrir a insegurança. Talvez eu pudesse ser mais honesto com o meu marido quanto aos meus medos. Eu não atormentaria as crianças. Teria de admitir que muitas vezes uso as emoções para manipular a família, para que façam o que eu quero. Teria de aceitar que as outras pessoas têm sentimentos. Pensaria antes de falar. Não me veria como vítima do universo. Se eu assumisse a responsabilidade de conseguir o que quero, disse um homem com cerca de 30 anos que nunca tinha permanecido num emprego por mais de 8 meses, teria de reconhecer que o tempo passa, teria de encarar o fato de que eu não sou mais tão jovem, não iria sonhar e fantasiar tanto, teria de admitir que tudo o que já fiz foi perder tempo, teria de admitir o quanto estou assustado por realmente ter de me comprometer com alguma coisa. Não invejaria tanto o sucesso dos outros, não estaria culpando o sistema, escolheria uma direção e permaneceria nela. Iria parar de inventar alibis. Reconhecerias que nada vai melhorar a não ser que eu mude. Enquanto eu pude culpar meus pais por minha infelicidade, alegou uma professora de 34 anos que mudava de terapeuta várias vezes por ano. Nunca terei de crescer.
poderei fazer com que as pessoas sintam pena de mim, poderei fazer com que a minha família se sinta culpada, poderei fazer com que as pessoas sintam que têm de me pedir desculpas, poderei dizer a mim mesmo que a culpa não é minha, poderei enganar os meus terapeutas, posso sentir-me horrível, posso ser uma vítima, tenho uma desculpa para tudo, não tenho de tomar conta da minha vida. Se eu tivesse de assumir plena responsabilidade por minha vida, disse um psiquiatra responsável pelas necessidades de todos, menos pelas suas e da sua família, pararia de dizer a mim mesmo que estou ocupado demais para ser feliz, pararia de tentar impressionar meus pacientes com a minha complacência e gentileza, pararia de me sentir como um mártir, pararia de insistir que a minha esposa tem que fazer concessões infinitas, saberia onde para minha responsabilidade com os outros, seria mais gentil comigo mesmo, com minha esposa e filhos, reconheceria que o autossacrifício é uma fuga, começaria a aplicar em mim mesmo o que eu ensino aos meus pacientes, admitiria que ninguém pode viver pelos outros e não deveria se pudesse, viveria com mais integridade, respeitaria mais a mim e a minha família, teria de pensar sobre o que realmente quero da vida. Se você ainda não fez os exercícios de conclusões de sentenças deste livro, poderá ficar atónito diante da franqueza com que as pessoas reconhecem as recompensas de evitar a autorresponsabilidade. Porém, se de fato quer elevar a sua autoestima, eis algumas sentenças para trabalhar antes de seguir adiante. Às vezes, quando as coisas não vão bem, faço-me impotente. O bom de me fazer impotente é, às vezes tento evitar a responsabilidade culpando, às vezes sinto a minha maneira de ficar passivo é, às vezes culpo a mim mesmo por, se eu assumisse mais responsabilidade no trabalho, se eu assumisse mais responsabilidade pelo sucesso das minhas relações, se eu assumisse a responsabilidade de cada palavra que eu pronuncio, se eu assumisse a responsabilidade por meus sentimentos, se eu assumisse a responsabilidade por meus atos momento a momento, se eu assumisse a responsabilidade por minha felicidade, se o único significado da minha vida é o significado que estou tentando criar, se eu quisesse respirar fundo e vivenciar o meu próprio poder, se eu quisesse ver o que vejo e saber o que sei, neste momento é muito claro para mim que talvez tenha consciência do que é menos autorresponsável em algumas áreas de vida do que em outras. Pode ser muito ativo e responsável no trabalho e muito passivo em casa com a família. Pode ser muito responsável quanto à sua saúde e muito irresponsável quanto ao dinheiro. Pode ser ativo quanto ao seu desenvolvimento intelectual e passivo quanto às emoções. Considere as seguintes áreas: saúde, emoções, escolhas de amentes, escolhas de companheiros, escolha de amigos, segurança financeira, nível de consciência e responsabilidade que você leva ao trabalho, nível de consciência e responsabilidade que você leva aos relacionamentos, maneira de tratar com as pessoas em geral, desenvolvimento intelectual, caráter, felicidade, autoestima. Agora imagina-se numa escala de 1 a 10, sendo que 10 significa o que veria como autorresponsabilidade ótima e 1 o que concebe como o nível mais baixo da autorresponsabilidade. Classifica-se em cada item, anotando o número ao lado. Você pode isolar as áreas que precisam ser mais bem trabalhadas. Neste ponto, se pensar sobre uma ou outras áreas em que não é muito responsável, poderá protestar: mas eu não sei o que fazer, não sei como ser mais responsável. É claro que isso raramente é verdade. No início da minha carreira, quando os meus clientes colocavam esta objeção, eu mostrava-lhes que o poderiam fazer para se tornar participantes mais ativos das suas próprias vidas. A experiência ensinou-me a falácia desse enfoque. Hoje, depois que os clientes já sabem como completar uma sentença, em geral, eu forneço-lhe esta. Uma das maneiras de eu assumir mais responsabilidade com relação a complete é
e digo-lhe que prossigam com velocidade máxima. Eles então comecem a notar como já estão bem informados. Já vi muitas pessoas de todas as origens e de todos os níveis sociais produzirem conclusões surpreendentemente penetrantes para essa sentença e aprendi a ouvir com ceticismo benevolente os protestos de ignorância e desamparo. Se você se ouvir reclamando, sugiro que faça o mesmo. É claro, às vezes, outras pessoas podem nos ajudar a tomar mais consciência de algumas possibilidades de ação. Todavia, sempre haverá algumas coisas que já sabemos que podemos fazer. Comece com elas. Aceitar a responsabilidade pela própria existência e reconhecer a necessidade de viver de maneira produtiva. Essa é uma aplicação básica e profundamente importante da ideia de ter uma orientação ativa para a vida. O que está em jogo não é o grau da nossa capacidade produtiva, mas a nossa escolha de exercer as potencialidades que possuímos. O trabalho produtivo é o supremo ato humano. Os animais precisam se ajustar ao seu ambiente físico. Os seres humanos ajustem o ambiente físico a eles. Temos a capacidade de dar unidade psicológica e existencial às nossas vidas, integrando nos atos as metas que projetamos. O que afeta nossa autoestima não é o trabalho que escolhemos, desde que, é claro, o trabalho não seja hostil à vida humana, mas sim se estamos procurando um trabalho que exija e expressa a utilização mais plena e consciente de nossas vidas e valores, assumindo que existe a oportunidade de fazer isso. Viver produtivamente é oferecer a nós mesmos uma das alegrias ou recompensas singulares do fato de sermos humanos. Viver responsavelmente é, portanto, promover uma saudável autoestima. Está intimamente associado com viver de maneira ativa. É através dos atos que uma atitude de autorresponsabilidade é implementada e expressa. Que atos posso realizar para ir mais longe em minha carreira? Para melhorar minha vida amorosa? Para obter um melhor tratamento da parte dos outros? Para aumentar meus rendimentos? Para me tornar mais feliz? Para cultivar meu desenvolvimento intelectual ou espiritual? Assim como, se queremos aumentar nossa autoestima, precisamos pensar em termos de comportamento. Se queremos viver de maneira mais responsável, precisamos pensar em termos específicos de atos. Por exemplo, não basta dizer a você mesmo, eu devia ser mais consciente. O que você faria para ser mais consciente? Não basta dizer, eu deveria ter uma atitude melhor para com a minha família. Como uma atitude melhor se manifestaria em um comportamento específico? O comportamento pode ser mental ou físico. Pensar em um ato, manter-se atento à tarefa que deve ser feita é um ato. Fazer uma lista é um ato. Declarar alguma coisa a outra pessoa é um ato. E também acariciar um rosto, transmitir sua apreciação em palavras, escrever uma carta, reconhecer um erro, preparar um relatório, atualizar o canhoto do talão de cheque ou candidatar-se a um emprego. A questão que se coloca sempre é: o comportamento é adequado ao contexto? Ser autorresponsável é preocupar-se com essa pergunta. Portanto, se queremos ter maior autorresponsabilidade em alguns aspectos das nossas vidas, precisamos considerar que atos eu poderia realizar, quais são as minhas funções. Se eu não estiver esperando um milagre, se ninguém fizer nada, o que eu posso fazer? Se eu preferir não fazer nada, se aceitar o status quo, quero assumir a responsabilidade por essa decisão? Observe isso. Se há em sua vida áreas nas quais você pratica a autorresponsabilidade melhor do que em outras, meu palpite é que é também nessas áreas em que você se gosta mais. As áreas nas quais você evita a responsabilidade são aquelas em que você se gosta menos. Mais uma vez, recomendo a conclusão de sentenças para verificar esse assunto. Por exemplo, ponho em prática maior autorresponsabilidade quando? Eu evito a autorresponsabilidade principalmente quando? Quando sou autorresponsável, sinto-me. Quando evito a autorresponsabilidade, sinto-me. Se tudo o que escrevo for verdade, torno-me consciente.
Mais uma vez, pense nos próximos 7 dias da sua vida. Se você tivesse de praticar maior autorresponsabilidade, o que faria de diferente? Escreva a resposta num caderno. Então pense em você traduzindo em atos o que escreveu. Não pense em se comprometer por toda a vida, só pelos próximos 7 dias. Como uma experiência, descubra o impacto que isso tem sobre a sua noção de quem é. Descubra esse impacto em sua vida. E então, se você gostou do que descobriu, tente durante mais 7 dias e depois por mais 7.